Fala moçada, tudo bem com vocês? Olha ele aí de volta. Temos um tema novo para trabalhar hoje, que são chamados polígonos inscritos e circunscritos, né? São aqueles polígonos, pessoal, que estão dentro ou fora da circunferência. Nós estudaremos esses encontros aqui, gente, algumas características, né, de alguns polígonos notáveis que estão dentro ou fora de uma circunferência. Para a aula de hoje, nós veremos a questão do quadrado, tá? Então, o quadrado, por exemplo, inscrito numa circunferência. Os estudos são sempre feitos, pessoal, com polígonos regulares, tá? Até para que a gente crie uma situação geral que seja válido de forma regular, né? Então, o quadrado é um polígono regular, é um quadrilátero de lados, todos eles congruentes, tá? Então, na aula de hoje veremos isso aqui, ó. Um quadrado que está inscrito numa circunferência, ou seja, dentro dela, tá? Então, quais são as características, pessoal, de um quadrado inscrito numa circunferência? Então, eu vou fazer uma construção para vocês desse quadradinho aqui, tá? E vou aos poucos te passando os principais elementos desse quadrado inscrito. Então, você tem uma circunferência, tá? A circunferência, eu vou então agora inscrever um quadrado. Quando você faz a inscrição de uma figura, gente, os vértices, eles precisam obrigatoriamente estar na circunferência, tá? Não é só estar dentro, não. Ele tem que estar dentro da figura, beleza? E também com os vértices na circunferência, tá? Então essa é a característica de um quadrado inscrito numa circunferência. Beleza. Os elementos. Eu chamarei então esse quadrado, os lados do quadrado, de L4, tá? O L4 indicando que é o lado, por exemplo, do quadrado. Porque nas próximas aulas nós teremos um triângulo inscrito, vai ser chamado de L3 dos lados, né? Um hexágono L6. Então, só para a gente indicar, né, o lado e o tipo da figura que está dentro, né, nessa circunferência. Bom, então esse L4 aqui, eu vou então chamar o L4 de lado, né? Lado, por exemplo, desse quadrado. Perfeito. Legal. Nós temos também aqui, pessoal, nesta figura, o centro da circunferência, e notem um detalhe. Do centro até a circunferência aqui, pessoal, você vai ter esse R, que é o chamado raio, tá? Então, R, como você já sabe, ele vem meio que de carona com a circunferência. Falar em circunferência, você fala também no raio que vem logo no embalo, né? Então, aqui você tem o raio da circunferência. Tá? E um outro elemento também que é importante passar para vocês, pessoal, se você fazer aqui, ó, a continuação, o prolongamento, se você observar aqui também o raio, né? Então, se você tem raio mais raio, aqui você tem o diâmetro. E o diâmetro, gente, na verdade, sabe o que é? É a diagonal do quadrado, tá? Então, um detalhe importante para essa nossa aula de hoje, tá? É que, por exemplo, eu vou chamar então toda essa medida grandona aqui, ó, toda essa parte. Deixa eu pintar em vermelho para vocês aqui, DD, tá? Esse D aqui, pessoal, esse D é chamado então de, para esse caso em especial, pode ser chamado de diagonal, tá? Uma diagonal do quadrado, ou também ele pode ser se referido à questão do diâmetro, né? O diâmetro. Lembra que o diâmetro é o quê? É aquela medida correspondente a dois raios, né? Então, dois raios são diâmetros. Então, esse Dzão, diâmetro, ou, por exemplo, a diagonal. Nós temos também aqui, pessoal, nesse quadrado inscrito, nós temos, por exemplo, esta medida aqui em preto, 90 graus com a base, é chamado de AP, tá? Esse AP é chamado de apótema. Apótema, né? Então, esse apótema, o que seria o apótema? É quando você liga, né, faz um segmento de reta que sai do centro da circunferência até, por exemplo, o lado do polígono, formando 90 graus, tá? Mas na verdade o conceito de apótema é o raio de uma circunferência que está inscrita ao quadrado. Então, se você imaginar uma circunferência aqui dentro inscrita, tangenciando os lados, aqui vai ser, por exemplo, o raio da circunferência inscrita, tá? Mas para você fazer a construção, basta você sair do centro da circunferência do quadrado e ir até o lado do quadrado, formando o quê? 90 graus, tá? Vamos às relações, então, observando aqui na figura. Primeira relação, que é muito nítida, que é só você fazer a observação olhando para a figura, é que há uma relação entre o lado do quadrado e o apótema,
tá? Então, há uma relação entre o lado do quadrado e, por exemplo, o AP de apótema. É que o lado do quadrado, a medida vai ser o dobro do apótema, tá? Então, lado do quadrado, essa medida é equivalente ao dobro do apótema. Simples de observar, né? É bem nítido, bem claro isso aí. Então, essa é a primeira relação, que o lado é o dobro do apótema. E uma outra relação mais importante ainda é você, por exemplo, pessoal, pensar nesse triângulo retângulo aqui, ó, tá? Pensar nesse triângulo retângulo. Então, por exemplo, no triângulo retângulo que eu vou desenhar para vocês aqui, ó, observem, nesse triângulo retângulo nós temos as seguintes dimensões ou medidas. Lado do quadrado, que é o L4, né? Aqui você também tem o L4, que é o lado do quadrado, ó. L4 e o L4, lado do quadrado, lado do quadrado. E aqui você tem, por exemplo, o 2R, ou também a diagonal, ou também diâmetro. E sempre que você observar que há um triângulo do tipo retângulo, que há nesse caso, o que acontece? Hipotenusa elevado ao quadrado vai ser equivalente ao valor, então, de L quadrado, né? Que é L4 ao quadrado, mais o valor, então, de L4 ao quadrado. Então, eu quero chegar onde com isso, pessoal? Você pode aplicar aqui um teorema de Pitágoras, tá? Então, onde você tem os lados aqui, e aqui você tem a diagonal do quadrado, né? Ou também diâmetro da circunferência, tanto faz. Para hoje, para nossa aula de hoje, essas duas relações são suficientes, tá? Para você encontrar qualquer tipo de perguntinha ou de solução aí, para você chegar na resposta de uma questão. Beleza? Então veja esse exercício que está aqui na tela. Um quadrado está inscrito numa circunferência de raio 2. Determine todos os elementos. Quando você fala em todos os elementos, tá? É você lembrar e encontrar quem é o apótema, quem é a diagonal, quem é o diâmetro, quem é o lado, quem é o raio. Encontrar todos eles que, por exemplo, a gente acabou de usar como elemento de estudo. Bom, então nada mais legal do que você fazer a construção de uma circunferência, beleza? Então as relações eu passei para vocês. São todas elas muito simples, tá, gente? Não tem muita fórmula para você decorar, e sim, por exemplo, você fazer a figura de maneira coerente, fazer as relações para você encontrar a resposta, tá? Então aqui você vai ter uma circunferência, então já desenha uma circunferência, então você faz lá com compasso, com barbante, né, com a tampinha lá de água, com a moeda de R$1, a forma de você encontrar então, né, a circunferência mais coerente possível, mais bonitinha. Então eu estou agora escrevendo aqui um quadrado, tá? Então nesse quadrado aqui, o que nós temos aqui então de dados da questão para esse quadrado inscrito numa circunferência, tá? Nesse polígono regular inscrito. O quadrado está inscrito numa circunferência de raio 2 centímetros, tá? Então a única dica da questão é que, por exemplo, o raio da circunferência aqui, ó, este raio é equivalente a 2 centímetros. Que eu já estou prolongando, tá? Já prolonguei porque se, por exemplo, o raio da questão é equivalente a 2 centímetros, né? Então nós temos que esse raio aqui, o R, equivalente a 2 centímetros, o diâmetro, pessoal. O diâmetro é equivalente a 4 centímetros, né? Então aqui, ó, toda essa medida que é o diâmetro, ó, essa medida toda aqui, você tem, por exemplo, equivalente a 4 centímetros, né? E para você encontrar o lado do quadrado, vou chamar, por exemplo, aqui de x, tá? X e x. Então vamos aplicar um teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, você encontra o valor do x. Então nós temos que hipotenusa elevado ao quadrado é equivalente a x elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Então 4 elevado ao quadrado é 16, que vai ser igual ao número 2x elevado ao quadrado. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então já aqui o 16 divididos por 2 vai ser equivalente a x elevado ao quadrado. Então o x ao quadrado vai ser equivalente ao número 8. Se de um lado está o quadrado, você passa como raiz quadrada aí, então x vai ser equivalente à raiz quadrada de 8, que de uma maneira fatorada mais simples, olha, o x vai ser igual. O 8, escrevam como se fosse um 4 vezes 2, né? 4 vezes 2 é 8. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, já simplificando esse radical, fica 2 raiz quadrada de 2, tá? E a unidade você coloca, por exemplo, em centímetros. 2 raiz de 2 centímetros é o valor do x. Quem que é o x na figura? É o lado do quadrado. Então você tem o lado do quadrado, que é o L4, equivalente a 2 raiz quadrada de 2
centímetros. Então esse lado aqui, ó, 2 raiz de 2. E Laurice, faltou encontrar aqui o valor do apótema. Isso, mas tem uma relação. Qual a relação que existe entre o apótema, né, e, por exemplo, o lado? Se esse lado é equivalente ao valor, então, de 2 raiz de 2, este apótema é a metade, né? Então, o apótema ele vai ser equivalente à metade, ou seja, o valor de raiz quadrada de 2 centímetros, tá? Então, esta é a solução, utilizando os conhecimentos já trabalhados nesse encontro de hoje. E se, por exemplo, fosse o contrário, gente, olha aqui para a tela para resolver mais uma questão. Um quadrado de lado 4 está inscrito numa circunferência de raio x. Quem que é o raio da circunferência? Ou seja, qual é o valor do x? Então veja que na próxima questão nós temos, por exemplo, basicamente essa mesma figurinha para ser trabalhado, tá? Então quais são agora as dicas da questão? Agora foi o contrário, ele forneceu para nós o lado do quadrado, né? E agora quer que você encontre, por exemplo, o raio. Então, o lado do quadrado, 4 centímetros. Então aqui você coloca, por exemplo, esse x 4 centímetros, tá? E esse x também 4 centímetros. Então, com isso, eu quero encontrar primeiramente esse d de diagonal, né? Esse d do que? De diâmetro. Então, para determinar o diâmetro, vamos para o teorema de Pitágoras. D elevado ao quadrado vai ser equivalente, ó, hipotenusa quadrado, é igual a 4 elevado ao quadrado, mais o valor, então, de 4 elevado ao quadrado, né? Então, esse d ao quadrado vai ser equivalente a 16 mais o valor, então, de 16, que é o 4 quadrado, mais o valor de 4 quadrado, né? Então, esse d elevado ao quadrado vai ser equivalente ao número 32. Bom, de um lado quadrado, você transforma esse valor em raiz quadrada, né? Raiz de 32. Legal, então agora pensando numa questão aí de tentar minimizar, tentar fatorar esse valor, gente, o que acontece aqui, ó, esse d vai ser equivalente a, o 32 é como se fosse um 16 multiplicado por 2, né? 16 multiplicado por 2, e a raiz quadrada de 16 é 4, então d vai ser equivalente a 4 raiz quadrada de 2 unidades centímetros. Bom, encontrei o valor do d. O d é o diâmetro. A pergunta qual foi? Determine o valor de quem? Do x. Quem que é o x? É o raio, tá? Então lembre da relação que, por exemplo, se o diâmetro ou a diagonal, nesse caso coincide ao valor de d é 4 raiz de 2, raio é a metade, tá? Então raio é o valor então de 2 raiz quadrada de 2 centímetros. Essa vai ser a solução. Tá? É a metade, tá? O raio vai ser a metade do que? Diâmetro ou da diagonal. Isso quando for, por exemplo, o que, gente? Quando for, por exemplo, um quadrado inscrito na circunferência. E pecando por excesso, se você tem, por exemplo, o lado do quadrado equivalente a 4, quanto que vale o apótema? É só no visual, é só você observar, tá? Então no visual, para você encontrar, por exemplo, se o lado é 4, este apótema vai ser a metade. Entende que é o valor de 2? Então, se caso a questão não pediu, mas pecando por excesso, observando e explorando essa informação aqui, esse apótema é equivalente a 2 centímetros, a metade do lado desse quadrado. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ficou entendido agora? Importante explorar esse triângulo do tipo retângulo quando for, por exemplo, um quadrado inscrito. Ok? Então nós encontramos e conversamos na próxima aula. Aquele abraço, pessoal. Tchau!